Revista Novo Tempo começa a exibir agora o primeiro episódio da série Prematuros. 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. A data chama atenção para esse problema que atinge cerca de 15 milhões de bebês ao redor do mundo e enfatiza também a importância de fatores que podem ajudar a prevenir partos antes da hora. Ao longo desta semana, você vai acompanhar histórias de lutas e superação de pequenos gigantes que não desistiram da vida. Então, se prepare para ter o coração aquecido com a força e a esperança. A reportagem é da Ana Mintureta. Você já deve ter percebido que ultimamente cada mês tem ganhado uma cor diferente, representando lutas por causas importantes. E agora é a vez do Novembro Roxo chamar atenção para o mês da prematuridade. E na semana do Dia Mundial da Prematuridade, o Revista Novo Tempo te convida a conhecer 5 histórias impressionantes de mamães que receberam seus presentes antes do previsto. Quer saber um pouquinho mais sobre o universo dos apressadinhos? Então vem comigo! Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Nossa primeira visita é na casa do Eliseu e da Érica. Eles são pais do príncipe Benjamin. O significado do nome escolhido para o bebê representa bem a importância dele nessa família. Filho da felicidade. Mas a caminhada até aqui não foi fácil. A Érica lutou contra uma hemorragia durante 6 meses antes de conseguir engravidar. Depois de curada, veio a notícia tão esperada. Aí eu descobri que eu estava grávida. E até o 4º mês foi tudo assim muito perfeito. Eu fazendo os acompanhamentos, alimentação muito boa, tudo muito tranquilo, fazendo atividade física dentro do que o médico pedia, né? E eu sei que com 21 semanas, aí tudo mudou. Eu acordei de manhã, a bolsa tinha rompido, a cama estava um aguaceiro, eu fui às pressas para o hospital. A Érica não sabia, mas esse era o começo da luta do Benjamin pela sobrevivência. A lembrança do primeiro atendimento que ela recebeu de uma médica no hospital ainda deixa abalada. Ela falou assim, olha, você fica tranquila que dentro de 48 horas você vai estar na sua casa. Seu corpo vai ter expelido o feto, que foi assim que ela chamou. Seu corpo vai ter expelido o feto e você não vai precisar mais de ficar aqui no hospital, porque ainda 21 semanas é 4 meses e meio, né? Então é considerado um aborto. E aí a gente começou, né? Uma corrente de oração muito grande, muito grande. É lógico que a todo momento entreguei nas mãos de Deus essa gravidez, né? O meu filho desde o ventre é consagrado ao Senhor. Falei, Senhor, está em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Só que a gente é ser humano, né? Eu não queria perder um filho. Depois de 15 dias internada no hospital em observação, a Érica foi liberada para ir para casa, mas voltava ao hospital a cada 3 dias para fazer exames. Um deles constatou que ela havia contraído uma forte infecção no sangue. Aí, precisou induzir ao parto no 5º mês de gestação. Aí meu filho nasceu, pequenininho, e eu lembro que a médica deu tempo dela colocar um pouquinho em mim. Ela colocou por alguns segundos, eu me lembro que foi segundos, assim, na minha barriga. E ela falou assim, mãe, não dá mais pra ficar, agora tem que ir às pressas porque precisa entubar, né? Porque nem pulmãozinho ele tinha direito ainda, os pulmões não estavam formados por completo. O pulmão, ele vai amadurecendo a partir de 28 semanas. E, inclusive, um dos tratamentos que a gente utiliza durante um risco de parto prematuro é você acelerar a maturidade pulmonar. Que essas crianças, esses bebês, eles nascem com muita dificuldade, por deficiência de uma substância chamada surfactante. O bebê Benjamin nasceu pesando 700 gramas e medindo só 28 centímetros. A Érica conta que as condições de saúde do filho prematuro não eram nada favoráveis. Os rins ainda não estavam formados, teve que tomar também medicações para isso, a broncodisplasia. Ele teve o derrame no coraçãozinho, que foi resolucionado. Ele teve que fazer uma cirurgia também da hérnia inguinal, por conta da prematuridade também. E foi acometido também da retinopatia da prematuridade, que
acabou comprometendo a visão, segundo os médicos, a visão do meu filho ficou comprometida. E quando você cria um sonho, você planeja alguma coisa, você imagina o começo, o meio e o fim. E de repente, da noite para o dia, literalmente, tudo isso muda muito, né? E você passa a viver experiências que você nunca imaginou que você fosse viver. Nós temos o bebê real e o bebê imaginário, né? O bebê imaginário é aquele bebê que eu vou preparar o quarto, vou preparar a lembrancinha, as pessoas vão vir me visitar e de repente não é nada disso que acontece, né? Que são os bebês prematuros. Então, tanto a mãe, quanto o pai, quanto a família ainda não está no momento de receber esse bebê, porque eles ainda estavam no planejamento, né? Então, por isso que é tão difícil. Eu planejo uma coisa, eu penso e de repente não é nada daquilo que acontece. E aí eu lembro quando eu cheguei na incubadora, ver aquele serzinho tão, assim, parecia tão indefeso, mas uma força tão grande que conseguiu vencer tudo isso que ele passou, né? Minha esposa, meu filho foi um guerreiro e ela, claro, foi uma guerreira, uma heroína, porque eu acho até que ela teve muito mais força do que eu. Pode respirar aliviado, Eliseu. Agora é só deixar o pequeno à vontade para aproveitar esse colinho de pai. É seguir a risca, né? De todos os cuidados, mas ficar tranquilo. Eu acho que o risco maior foi o período que ele ficou ali dentro da UTI neonatal. Sabia que aquilo foi uma bênção. Muitas crianças não conseguem sobreviver. Se tiveram alta, é porque realmente passou para aquela fase mais difícil e aí segue os mesmos cuidados. Deus é entre ação, quando nós estamos desenganados, quando fala que não tem mais jeito, quando fala que não vai viver, sobreviver, e aí é que Deus põe as mãos, e é isso que eu vi na vida do Benjamin. Então, balança seu filho no colo, Érica, e desfruta da sua boa notícia tão cheia de vida, que o pequeno Benjamin, hoje com 8 meses, continue sendo sinônimo de felicidade. O guerreiro que dorme tranquilo no bercinho nem imagina que já ensinou lições tão valiosas. Independente da situação que estejam passando, por mais difícil que possa ser, confie em Deus, porque Deus pode fazer tudo. Às vezes a gente acha que os bebês é que são frágeis, né? Mas a verdade é que nem passa pela nossa cabeça quantas coisas eles podem nos ensinar. Amanhã a gente continua essa jornada contando mais uma história da série Prematuros. Até lá! É isso aí, Ana Minha. Essa é a primeira reportagem da série Prematuros. E eu te convido também a estar comigo amanhã para juntos acompanharmos a história da Alessandra, que engravidou durante um tratamento de câncer de mama. Quer saber o que aconteceu com a bebezinha que ela esperava? Então não perca o Revista de amanhã a partir das 6h45 da noite. E hoje tem muito mais por aqui, confere só. Menos tensão em dias de provas do Enem. Jovens levam esperança, ânimo, canetas e lanches para candidatos. Brasileira recém-formada cria produto que tira agrotóxicos dos alimentos. Mais um Canal da Esperança no ar. A TV Novo Tempo chegou em canal aberto em Belo Horizonte. E você vai se emocionar com o último episódio do quadro Minha História. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias a partir de agora. Já estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira. Os brasileiros estão vivendo mais. Com isso, cresce o número de idosos do país. Diante deste cenário, o governo federal resolveu lançar o programa Vida Saudável, que promete assistir à terceira idade. Veja só. Eu não sei se você percebeu, mas o Brasil está envelhecendo. Isso porque a população idosa do país aumentou significativamente. Em 2000, a população com mais de 60 anos
era de 14 milhões e 500 mil pessoas. O valor é superior em quase 40% do que em 1991. O tempo passou e esse grupo ultrapassa mais de 29 milhões de pessoas. E não para por aí não. A expectativa é que até 2060 a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais cresça a 160%. É muito 60, hein? De olho nessa realidade, o governo federal agiu. O Ministério da Cidadania lançou uma iniciativa que pretende alcançar pelo menos 460 municípios logo de cara. As cidades vão ter capacitação profissional e kits de materiais para atividades físicas, culturais e de lazer para a população idosa. Segundo o Ministério, os kits reúnem, entre outros itens, cordas de ginásticas, escadas de chão para treinamento funcional, jogos como dominó, xadrez e dama. Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, lembrou que os idosos vão viver mais. Ele também destacou a necessidade de direcionar políticas públicas para este grupo. E, por fim, ele falou da importância de promover atividades culturais e físicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Na verdade, esse programa é para estimular não só o idoso, mas como para estimular os municípios a criarem políticas para os idosos, principalmente nessa área de atividade física. A inclusão social também, e o exercício da cidadania passa por isso. Eu acho que nenhum momento do ciclo da vida é tão importante o exercício físico quanto para os idosos, né? E é porque é a partir daí que ele mantém a vitalidade, né, dos seus músculos, do seu funcionamento do seu organismo, do cérebro. Quem pratica esporte, quem está desenvolvendo atividade física todo dia, ou várias vezes por semana, vive mais, né? Vai viver mais anos, vai ter menos problemas, vai quebrar menos os ossos, né? A chance de quebrar é menor. Então é um momento que precisa ser incentivado, é isso que o governo está fazendo. A pasta informou que a adesão ao programa depende da iniciativa das prefeituras, que devem indicar o número de núcleos que pretendem implantar, o setor que ficará responsável pela coordenação do programa e disponibilizar profissionais de educação física responsáveis pelo desenvolvimento das atividades. As ações são voltadas principalmente para pessoas a partir de 60 anos. Esta especialista aponta os efeitos de medidas de socialização para este grupo. Quanto a gente vive em sociedade, com um grupo de pessoas, as interações sociais são ações que a gente pode entender como promotoras de saúde. Tendo um motivo para você tá vivo, porque você acredita que aquela ação é importante, é outra questão que vai melhorar a tua qualidade de vida e diminuir teu risco de depressão. A Organização Mundial da Saúde considera um país envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos. Na França, por exemplo, este processo levou 115 anos. Já na Suécia, 85. Aqui no Brasil, levará pouco mais de 20 anos apenas. E isso se considerarmos um país velho em 2032, quando 32 milhões de brasileiros terão esta idade. A TV Novo Tempo chegou em canal aberto em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil. Além da capital, toda a grande BH também recebe o sinal. Quase 7 milhões de pessoas terão o Canal da Esperança em casa. Muita coisa mudou na maneira como as pessoas consomem televisão desde a inauguração da primeira TV brasileira em 1950. Segundo o IBGE 2016, apenas 2,6% dos brasileiros não têm televisão. Todo o resto busca neste veículo a oportunidade de se manter informado. E aqui, em Belo Horizonte, a TV Novo Tempo chegou em canal aberto para quase 7 milhões de pessoas. Para celebrar esse momento, os telespectadores foram convidados a participarem do lançamento oficial do Canal da Esperança, o 39. Para mim é uma emoção muito grande que nós daqui de Belo Horizonte, nós estamos esperando esse evento. Os apresentadores e cantores da MP marcaram presença. Jefferson Pilar conta que em cada apresentação é surpreendido pelas histórias de como a comunicação tem alcançado os corações. Minha irmã falou, vim aqui no ano passado e hoje eu vim aqui agora mais feliz, porque meu esposo vendo a TV Novo Tempo, o clipe da música Saudade, E ele foi muito tocado, já está há 30 anos longe da igreja e agora ele está voltando.
Enquanto alguns retornam para a igreja, outros decidem pelo batismo. Haverá muitas conversões, muitas pessoas se entregarão a Jesus. E nós, com certeza, com a ajuda do Novo Tempo e toda a igreja unida, haveremos de colher muitos resultados desse trabalho. A Luciana passou a visitar a igreja e foi convidada para participar do evento depois que, zapeando pelos canais, parou no programa Vida e Saúde, que aborda alimentação saudável. Aquilo me cativou, né? E daí eu liguei também a televisão em outros horários e comecei a gostar de outros programas também. O diretor financeiro do escritório Adventista em Belo Horizonte destaca pontos relevantes que a igreja precisa ter para receber os amigos do Novo Tempo. Nós temos que ter uma recepção mais acolhedora, nós temos que ter um ambiente agradável, mas acima de tudo, nós temos que ter um local que abra a palavra de Deus, que ensine a Bíblia, porque é a Bíblia única e somente que vai contribuir com a salvação dessas pessoas. Em pleno século XXI, a comunicação pode ser considerada uma das maiores ferramentas para a pregação do amor de Cristo. Quando Jesus despedia daquelas pessoas que apoiaram o ministério dele aqui, ele disse assim, olha, ide agora e pregar o evangelho a todo mundo. Eu não posso dizer que hoje seja mais difícil de pregar o evangelho do que naqueles tempos, mas o mundo é outro, as pessoas mudam um pouco, os contextos são outros, né? E a comunicação vem como uma poderosa ferramenta que a igreja precisa aproveitar para evangelizar. É isso aí, e é hora de interação por aqui, é você no Revista. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Vamos às participações? Ilma de Manaus, no Amazonas. Olá, minha boa notícia é que tive um guerreirinho com 28 semanas, com 822 gramas e 32 centímetros. Ele ficou 2 meses e 17 dias na UTI e, pela graça de Deus, hoje ele está uma bênção com 5 quilos. Nosso Davi é o maior presente. Estamos emocionados com esta série. Parabéns, Ilma, Paulo e Davi de Manaus. Mostra a foto aí. Que belezinha, gente. Que Deus abençoe muito o bebê de vocês, viu? Muito obrigada. E a seguir você vai ver uma ação bem legal que aconteceu em Pernambuco. Um grupo de jovens levou orações, ânimo, canetas e lanches para os candidatos do Enem. E uma brasileira criou um produto que tira agrotóxicos dos alimentos. E a TV Novo Tempo agora está em canal aberto, como você viu aí na Grande Belo Horizonte. Nós já voltamos. Um grupo de jovens no interior de Pernambuco resolveu dar apoio a estudantes que realizaram a prova do Enem ontem. Eles foram para frente de uma escola e distribuíram lanches, canetas e orações. O objetivo do grupo foi levar ânimo e encorajamento aos participantes. Em 2019, mais de 3.700.000 pessoas realizaram a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O estado de Pernambuco contou com quase 300.000 inscritos. A prova, que define o futuro acadêmico dos brasileiros, é motivo de estresse para muitos participantes. Afinal, ela é o desfecho de um período de dedicação total aos estudos. Nesses dias marcados pela tensão e cheios de expectativa, os jovens adventistas da cidade de Araçoiaba resolveram vir para frente da escola, trazer esperança e ânimo para os candidatos do Enem. Pouco a pouco, os candidatos foram chegando para a prova e eram recebidos com o sorriso desses jovens que estavam ali, dispostos a ajudar. Água, pipoca, doces, tudo para deixar esse momento mais tranquilo. Através de músicas, faixas e bom humor, os voluntários orientavam sobre as regras da prova. A ação aconteceu graças a uma parceria entre os jovens, Educação Adventista e a direção da Escola Maria Gaião, onde foi realizada a prova. A cada domingo que nós realizamos esta ação, a sensação é de dever cumprido e já estamos começando a preparar o próximo ano, porque já se tornou uma tradição na cidade. As pessoas já nos abordam na cidade perguntando, e aí, vai ter esse ano? Não vai ter? Com a graça de Deus, nós vamos realizar todos os anos essa ação aqui, que nós já alcançamos mais de 2.000 estudantes, considerando os 2 anos. Então, já é um desafio que nós nos apropriamos e vamos realizar, com a graça de Deus, nos anos seguintes. Um grupo de encenação se apresentou no local. Em seguida, um grande círculo de oração foi formado.
Esse foi um momento muito especial de interceder pelos participantes, pedindo tranquilidade para lembrar do conteúdo estudado e assim obter um bom desempenho na realização da prova. Eu acho assim que é uma forma de incentivo, então a gente só tem a agradecer, né? Por esse momento é especial e único, que a gente consiga vencer, né, os obstáculos através dessas orações, que eu acho que ajuda bastante. Foi um ano todo de tensão, né? Eles passam o ano todo estudando com muita atenção e no dia de hoje é que a tensão aumenta. E nada melhor do que um momento desse de prece, de oração, de força, de incentivo. Eu acho que é isso que esse momento proporciona. Então a igreja adventista, os jovens da Adventista estão de parabéns. Eu fico muito feliz como gestor, como cidadão de Araçoiaba, em ter proporcionado junto com a igreja esse momento tão maravilhoso aqui para nossos candidatos, para nossos queridos alunos de Araçoiaba. E foi assim, no clima de festa e cooperação, que estes jovens realizaram mais uma ação de ajuda ao próximo. Cheios de alegria, com um senso de dever cumprido e sem desejar ganhar nada em troca. Que legal! Gente, agora é o momento do nosso giro de boas notícias com a Louise Maiana. Vem pra cá. Boa noite, Boa amiga. Noite. Tudo bem? Tudo bem. Como foi de final de semana? Graças a Deus, na paz. E você? Descansei bastante. Eu também consegui descansar um pouquinho. E que legal essa matéria do Enem, né? Você viu? Com certeza. Pois é, pegando já o gancho aí dessa matéria, eu trago já o meu primeiro giro de boas notícias dessa segunda-feira. Como vocês viram aí, ontem foi o segundo dia de provas do Ensino Nacional, do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o Ministério da Educação, foram mais de 3.700.000 pessoas, gente, fazendo esse tipo de prova. É muita gente. E só para a gente recapitular, eu tenho uma cartela aqui, porque o Enem é a porta de entrada para várias instituições de ensino, né, Darcy? Você pode usar a nota do Enem para o SISU, para o ProUni e para o FIES, gente. Universidades particulares, também algumas, usam o Exame Nacional como vestibular. Você pode usar aquela nota e já fazer inscrição direto nessas universidades. Sem prestar o vestibular naquela universidade. Sem prestar. Aí cada edital de universidade tem as suas regras, mas em alguns casos sim. E universidades portuguesas também. Algumas universidades que têm parcerias com o governo brasileiro também utilizam a nota do Enem para poder abrir as portas de ingresso desses estudantes nas universidades. Então é um grande exame, é o segundo maior tipo de exame do mundo, só perde para uma prova que tem lá na China. E boa sorte, né, para esses alunos aí. A gente deseja que Deus abençoe muito, que eles consigam boas notas e aumentem aí a qualidade do ensino, né? Porque através da nota do Enem também a gente consegue avaliar a educação do nosso país. Então, boa sorte para vocês aí, gente. É isso aí, eu também desejo boa sorte a todos. E ainda falando um pouquinho sobre estudo, pesquisa, pegando aí um pouquinho do gancho do Enem, Darcy, uma estudante brasileira recém-formada no curso de Gestão e Inovação, ela conseguiu uma proeza, gente, que foi produzir um líquido capaz de exterminar cerca de 85% dos agrotóxicos nos alimentos. A gente tem inclusive a foto dela aqui, é a Tainara, um ótimo exemplo, né? A gente sabe, só para a gente ter uma noção aqui, Darcy, o Brasil, ele utiliza por ano cerca de 500.000 tipos de agrotóxicos, em frutas, legumes, em verduras, então é uma quantidade muito grande dessas substâncias tóxicas. Então são substâncias utilizadas por várias empresas para aumentar a produção dos alimentos, para poder dar uma certa durabilidade maior a esses alimentos, mas que infelizmente é muito prejudicial à nossa saúde. Por isso que a gente ressalta a importância desse tipo de pesquisa, né, feita pela Tainara, capaz de descobrir esse produto tão legal aí, capaz de mudar, gente, mais de 80% do agrotóxico no alimento. A gente tem, inclusive, um depoimento da Tainara aqui explicando um pouquinho mais sobre esse projeto. Vamos ver? E eu via pesquisas sensacionais irem direto para a estante das universidades. E eu ficava, como que isso está acontecendo? São coisas que a gente pode usar, que a sociedade precisa. E foi isso que começou a me inquietar também. No futuro, a gente quer trabalhar inclusive com a descontaminação do solo, com esse produto. A forma de usar é a mesma, bacia que seja, com água, alimento imerso, coloca uma quantidade do produto. Quando você retira o alimento, ele está com uma menor quantidade de metal pesado e agroquímico. E o mais legal disso é que quando você volta essa água para a natureza,
ela volta, o metal pesado ele volta como se tivesse, entre aspas, numa bolha. Então ele não volta com os mesmos malefícios para o meio ambiente do que quando ele estava ali naquele alimento. Que legal. Muito legal, né? Algumas pessoas utilizam aí alguns outros produtos também, mas que não têm essa eficácia de 85% da limpeza do alimento. Claro. Então, por isso a importância desse projeto que a Tainara fez. E eu queria encerrar aqui essa última notícia do Giro, gente, trazendo uma história muito fofinha e inspiradora. Um casal de Austin, lá no Texas, Estados Unidos, eles entraram para o Guinness Book, porque somando a idade dos dois, eles são considerados, então, o casal mais velho do mundo. Olha só, ele tem 106 anos, ela tem 105, então somando a idade dos dois, dá 111 anos, e por isso é o casal mais velho, 211, perdão, gente. Então, 211 anos, olha que legal, são 80 anos de casados. Ai, eu achei isso muito bonitinho. Será que a gente chega lá? Se Deus olha, quiser. fica a dica aí pro meu maridinho maravilhoso, Pro meu Reginaldo, para me aguentar aí por longo tempo. Muito lindinha, né, essa história? Pois Parabéns aí para esse casal, gente. Parabéns mesmo. Bom, gente, mas antes da gente terminar aqui, antes de você ir embora, eu queria ressaltar aqui para o pessoal de casa que hoje é o último episódio do quadro Minha História, produzido pela Louise Maiana. E eu queria que você falasse rapidamente para a gente como é que foi produzir esse quadro que toda segunda-feira nos emociona demais. Ai, Darcy, eu realmente não tenho palavras para agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado. Foi surpreendente, de verdade, eu não tenho como resumir o meu sentimento diante desse quadro. Histórias de superação, histórias de mulheres, de homens, de criança. Eu consegui ouvir um pouquinho de cada coisa, me emocionei junto com cada história. Infelizmente, a gente tem um tempo, né? Não dá para colocar tudo, mas eu que estava ali à frente da entrevista, escutei cada detalhe de cada entrevista, como eu aprendi. E a gente se transforma primeiro, né, Louise? Com certeza. Eu fui a maior beneficiada diante desse projeto. Nossa. Agradeço muito a oportunidade aqui, a direção do Revista Novo Tempo, por ter confiado em mim esse projeto tão legal, gente. Foi muito bom. Você mandou muito bem. E daqui a pouquinho o pessoal vai poder ver, porque a história de hoje é uma surpresa. O último episódio da série, o quadro Minha História. Pois Obrigada, espero que vocês gostem. A gente vai gostar. Uma boa semana, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, e agora é hora de interação por aqui. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela. É só mandar que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro. Vamos ver? Lucas Nascimento, olha só, Lucas Nascimento aqui. Estou curtindo minhas férias, mas também estou ligado nas boas notícias. Um abraço para toda a equipe e para o pessoal de casa. Logo, logo estou de volta. A gente espera por você, Lucas. Um beijo. Luciane Pereira de Itapé, na Bahia. Boa noite, minha boa notícia é a comemoração dos 80 anos de minha mãe, telespectadora assídua da Novo Tempo. Manda um abraço para ela, é o Gildete, mas todos nós a chamamos carinhosamente de Detinha. Detinha, um beijo grande para você, olha a Detinha aí, Deus abençoe, viu? Parabéns. E a seguir tem o último episódio do quadro Minha História, como a gente falou aqui, você com certeza vai se emocionar. Eu volto rapidinho. Hoje é o último episódio dessa primeira temporada do quadro Minha História. Tenho certeza que ao longo deste tempo você se emocionou, chorou, mas sobretudo aprendeu que existe sempre a possibilidade de superar as dificuldades e os reveses da vida. No depoimento de hoje, você vai ter uma surpresa, mas a repórter Louise Maiana, produtora deste quadro, é que vai te contar. Hoje eu troquei o meu lugar atrás das câmeras e decidi contar um pouco da minha própria história para vocês. Ela começou quando eu ainda era uma criança. Foi lá nos anos 90 que descobri a depressão. Foi ali que eu me deparei com esse quadro de depressão. A minha psicóloga falou com a minha mãe, falou que eu estava depressiva e foi muito difícil para mim saber desse diagnóstico, que eu tinha depressão, lidar com essas questões da adolescência, superar tudo isso, enfim, era uma situação muito complicada para um adolescente. Em várias situações na escola, eu queria me isolar dos amigos, eu ficava muito triste, o pensamento acelerado, eu ficava muito ansiosa. Às vezes eu sentia assim, bem aqui no fundo, uma necessidade tremenda de gritar, uma vontade de correr, uma vontade de fugir. E muitas vezes eu não sabia nem por que eu estava sentindo tudo aquilo. O meu pensamento era tão acelerado que eu não conseguia conceber a ideia ou ter claro em minha mente qual que era a motivação para me sentir daquele jeito.
E eu não conseguia explicar todas aquelas emoções e sensações, até saber que tudo isso era por causa da depressão. Ao longo desse tempo eu posso dizer que minha caminhada foi com um pé num salto 15 e outro numa sandália rasteira, altos e baixos. E essa instabilidade é muito complicada, primeiro porque as pessoas ao redor muitas vezes não compreendem e banalizam a questão da depressão. Depressão muitas vezes é sinônimo de birra, ela é muito triste, as pessoas às vezes não têm paciência. Hoje, infelizmente, todo mundo tem suas dificuldades e todo mundo tem seus problemas. E lidar com o problema do outro, quando se trata assim com problemas emocionais, com tristezas que muitas vezes vêm, a gente não sabe nem porquê, e a gente se sente culpado porque a gente se sente triste, e a gente quer sair daquele ciclo vicioso e muitas vezes não consegue. E contar com a ajuda do outro às vezes é muito difícil. Quando eu saí de Salvador, que eu vim para São Paulo, a saudade, a distância de casa também mexeu muito. Depois de muito tempo, eu saí de casa, vim para São Paulo, tive esse corte do cordão umbilical, eu sou a filha caçula de três filhas. Esse rompimento com a minha família também abalou muito o meu emocional. Quem me conhece sabe que eu sou muito alegre, que eu sou engraçada, que eu sou divertida. Apesar da depressão, eu tenho muita vontade de viver, eu amo a vida, eu amo viver, eu amo contemplar o belo, a beleza, a natureza, as pessoas. Eu amo me relacionar com as pessoas. Então, para quem convivia comigo, não tão de perto, os meus amigos, alguns dos meus amigos ou os membros da igreja não conseguiam perceber que eu tinha depressão. Meus momentos de mania, eles aconteciam geralmente em casa, à noite, sozinha. Quando eu não tinha nada para me dispersar a mente, estava apenas Louise com Louise mesma. Aí sim eram os meus momentos de crise, de mania, de vários pensamentos e de luta. Luta inclusive pela vida, porque às vezes eu tive momentos de tanta tristeza e picos de emoções tão intensos que eu cheguei a pedir a Deus para acabar com tudo isso. Era muita dor e muita tristeza, muita emoção, muito pensamento que chegava a sufocar a minha respiração. Momentos de segurar a respiração sem perceber e o coração bater acelerado, do meu corpo tremer, momentos em que eu não conseguia dormir, não conseguia fechar os olhos, apesar de todo o cansaço eu não conseguia ter paz. Eu acho que essa frase resume o que muitas vezes eu senti, a falta de paz no meu dia a dia. E isso muitas vezes é desesperador. E aos 30 anos, eu cheguei a tomar 350 miligramas de medicamento. Eu cheguei a ter que ser afastada do meu ambiente de trabalho. Eu tive dias em que eu tive que pedir para minha amiga ir me tirar de casa, porque eu não conseguia escovar os dentes, porque eu não conseguia tomar banho, porque eu não conseguia trabalhar. Eu trabalho todos os dias com construções de ideias, fazendo reportagens, e a mente parece que atrofia. Eu não conseguia fazer o que eu estava fazendo. Eram tristeza e as emoções me paralisavam. E eu estava com 30 anos, no auge da minha felicidade, da minha realização profissional. E minhas emoções, aquelas coisas subjetivas que às vezes você não consegue expressar, elas estavam me paralisando. E é muito frustrante. Você se carrega a culpa porque você está se sentindo triste. Se não já se bastasse você estar triste, algumas vezes por fatores externos, outras por fatores internos, outras por fatores que você não consegue identificar. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Algumas pessoas me perguntam como é que eu superei a depressão, quem me conhece no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, em casa, onde eu moro. Graças a Deus consegue sempre enxergar em mim um sorriso, né? E eu acho que o verdadeiro milagre está na fé em Deus e está no meu relacionamento íntimo com Ele que eu busco cada dia. E o que eu acho é que a pessoa que está vivendo por isso tem sim a possibilidade de superar, a possibilidade de contemplar um Deus maravilhoso que estende a mão, um Deus maravilhoso que entende suas fraquezas, que é o seu maior psicólogo, que as madrugadas em que você não consegue dormir, que você está na insônia e que você está com aquele grito abafado dentro da garganta, que você, no pensamento, sem nem esboçar nenhum tipo de barulho, Ele consegue te ouvir. Esse é o Deus que dá cura e esse é o Deus que entende as suas fraquezas, as suas debilidades emocionais.
E eu acho que o que pode inspirar outras pessoas é a fé e a perseverança de que viver é muito bom e de que Deus morreu por nós para que tivéssemos vida em abundância. Então, que se Ele nos deu essa vida, que a gente possa viver lutando todos os dias contra a depressão, vencendo o mal todos os dias e acreditando sempre, né, que a graça do Senhor nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa depressão, nos momentos de nossa tristeza. E que mesmo que a gente não consiga fazer uma oração, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso aí, amiga. Admiro muito você, viu? Você é uma guerreira e nós estamos aqui para dar todo o apoio que Deus nos conceder para que a gente lute junto nessa batalha aí da depressão, viu? Um beijo. E nós vamos às últimas participações do programa de hoje, a sua boa notícia aqui no Revista. Vamos lá? Neuma Gomes, de Cedro, no Ceará. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia de hoje é que minha filha Jéssica está completando 12 anos. Jéssica foi o melhor presente que Deus nos deu. Nós te amamos muito. Mostra a Jéssica aí. Um beijo, Jéssica. Parabéns para você, viu? Nós ficamos por aqui, mas amanhã, 6h45, eu estarei por aqui, esperando, é claro, por você. Até lá.